Quero aproveitar para agradecer mais uma vez a presença de todos. O Música Sem Fronteiras é um evento que já acontece desde o final de 2011, 2012, e sempre tem a participação de alunos, sempre um convidado, e a gente trata de vários temas na área da música. E hoje eu tenho um prazer de receber aqui uma pessoa que que não tem palavras para medir as qualidades, né? Além de uma excelente violoncellista, pianista, cantora, né? Cantora, é, e professora da Unirio de Matemática, do Conservatório e do Música Sem Fronteiras. É com muito prazer que eu recebo, que nós vamos assistir essa sensacional palestra com Cecília Saraiva. Com você, Cecília. Aê! Ô, professor, obrigada aí pelas palavras carinhosas, obrigado pelo convite. Esse pianista foi demais, porque eu só toco os acordes. O pianista é o Kleber. Kleber que é fera aí. Pianista da pesada, com o negócio dos gaitones aí. Também não vamos exagerar. Negócio de tensão, Bill Evans. Eu não toco igual o Bill Evans. Eu só conheço o Bill Evans. Mas, enfim. Mas, assim, eu queria realmente agradecer e parabéns para vocês aí que tocaram. Vocês foram... Todo mundo arrasou, muito bom mesmo. E eu queria também agradecer especialmente aos colegas. Tem duas colegas aqui da Unirio que eu vi, a Beatriz Malajovic e a Adriana Pimenta, que são duas colegas, são amigas, assim, são pessoas que eu considero amigas. São minhas colegas lá, duas professoras também da Escola de Matemática. Queria agradecer especialmente que essa hora o pessoal já está cansado e tudo, né? Trabalhou o dia todo. E todos vocês que estão aqui, que certamente têm suas ocupações, estão aqui para assistir uma palestra sobre Schoenberg, que não é exatamente um compositor mega famoso, assim, popular como Bach. Ele é famoso, ele é extremamente importante, mas ele não tem talvez a fama do Bach, mas ele tem, para a música do século XX, o mesmo impacto. Então, assim, eu queria já começar compartilhando aqui minha tela do meu computador, que é para mostrar, assim, eu fiz uns slides bonitinhos e tal, para vocês, deixa eu só voltar aqui para o começo, para a gente contar uma historinha assim na ordem certa, né? Então é o seguinte, vamos lá, vou colocar aqui as coisas em tela cheia, e aí a gente vai ouvir também, assim, eventualmente eu vou falar, né, eu vou colocar um pouquinho de música, mostrar uns trechos assim de peças. A gente não vai, claro, se delongar muito, não vou poder me aprofundar, e essa palestra, ela tem o intuito de ser mais uma coisa educativa. Assim, quem nunca ouviu falar de Schoenberg vai ouvir falar agora. Quem já conhece, talvez essa ligação com a matemática tenha alguma coisa para acrescentar. E outra coisa que eu queria colocar é que eu escolhi esse tema porque esse ano faz 70 anos da morte de Schoenberg. Mas, especialmente, assim, eu fui convidada para participar recentemente, no mês passado, de um grupo de pesquisa da UFRJ, que, na verdade, tem professores de outras universidades, da UF, da Unirio, que está agora comigo, que é o MUSMAT, é o grupo de pesquisa em música e matemática. Tem pessoal muito fera lá, o Carlos Almada, que é super conhecido, que tem um livro de harmonia, que todo mundo estuda harmonia funcional. Tem o Liduino Pitombeira, que é um grande compositor, e é professor da UFRJ também. Tem o Daniel Moreira, que também é outro compositor, professor da UFRJ. O Carlos Matias, que é um professor da UF de matemática, mas ele é músico também, baterista. E eu fui convidada para participar do grupo. E assim, eles fizeram um congresso, todo ano tem um congresso MUSMAT. E eles fizeram uma homenagem no congresso desse ano, especialmente a Schoenberg. Então, assim, eu queria... Alguns de vocês, eu sei que são meus colegas, então sabia que eu fiz uma palestra lá sobre outra coisa, mas ligada à música, claro, né? E a música do Schoenberg um pouquinho, mas assim, eu queria fazer um resumão, porque nem todo mundo conseguiu entender, quem assistiu ou quem talvez entendeu do que se tratava, mas estava em inglês e tal. Enfim, aí eu não estou repetindo a mesma palestra que eu fiz lá, não. Eu estou fazendo uma outra coisa aqui, tá? Então, assim, eu resolvi fazer uma espécie de introdução. Por que Schoenberg? Quem foi esse cara, né? Para começar, e o que ele tem a ver com matemática? O que a música dele tem a ver com matemática? Então, a gente vai passar aqui e eu espero que vocês gostem, né? Quem não conhecia, quem não conhece, eu espero que passe a conhecer e gostar, porque a música dele é muito interessante e teve um impacto gigantesco na música do século XX e no ensino de música também, que ele era um grande teórico. Então, vamos lá. Então, primeiro, quem foi esse cara, né? Quem foi Arnold Schoenberg?
Então, Arnold Schoenberg nasceu em Viena, na Áustria, né? E vejam bem que ele nasceu em 13 de setembro de 1874. Tá? Ele começou a estudar violino pequeno, criança, né, com 8 anos, e já começou a produzir suas primeiras composições também bem cedo. Ele se tornou autodidata no piano e no violoncelo, assim, ele já era um gênio, né? Ele sozinho começou a aprender a tocar esses instrumentos, mas a família dele tinha dificuldades financeiras, e o pai dele, se eu não me engano, faleceu quando ele ainda era criança, então ele teve que trabalhar num banco até os 22 anos, para ajudar a sustentar a família dele. Só que ele é um artista, né? Um artista, o amor pela arte nunca morre. Então, pelo contrário, a tendência é ficar mais intensa a cada ano que passa. E aí, com 20 anos de idade, ele procurou esse professor, que é Alexander von Zemlinsky, para ter aula de composição, e esse cara teve um impacto na vida dele, criativa, para sempre. Ele sempre se referia a esse professor. Bom, o início da carreira dele, né? Então, só fazendo assim, um resumo bem resumido mesmo para vocês, tá? Então, assim, já em 1899, no finalzinho do século XIX, ele compôs a primeira obra de grande impacto, que é conhecida até hoje, assim, quer dizer, todas são muito conhecidas, mas ela, assim, ela é super executada, frequentemente. Você vai rolar um concerto aí, você vai ver alguém tocando A Noite Transfigurada. Em alemão é Verklärte Nacht, né? Você às vezes vê nos programas com esse nome. A princípio ele escreveu para ser um sexteto de cordas, só que ele fez um arranjo depois para a orquestra de cordas, que eu vou colocar para vocês ouvirem aqui, não tudo, porque ela é grande, tá? Não dá tempo. Então eu vou colocar aqui, ela dura meia hora, eu vou colocar aqui 3 minutos só para vocês sentirem o clima, tá? Mas, assim, tem várias lendas, porque o poema em que essa obra foi inspirada, ele é bem misterioso, e ele retrata uma situação que na época era meio complexa, assim, né? Que era o casamento, o sexo fora do casamento. Então, na verdade, antes do casamento. E aí, isso era um escândalo. Então, o poema em que ele foi inspirado não era uma coisa muito bem vista. E aí ele resolveu fazer uma música, uma peça baseada nesse poema, que já era meio polêmico. Então, assim, ela teve uma recepção não muito calorosa, né? Teve bastante polêmica já. E, assim, também tem outra lenda que ele se inspirou, além do poema em si. Então, vamos lá. Então, assim, o que acontece? Essa peça também corre a lenda que ele se inspirou, né, além do poema, no encontro com a filha do professor dele, que é a Mathilde von Zemlinsky. E ele se apaixonou na hora, e depois ele casou com ela. Ele acabou casando com essa Mathilde, tá? Então, a Verklärte Nacht, ela não teve, que chama A Noite Transfigurada, ela não teve essa ela teve uma grande recepção, mas não foi super positiva. Primeiro porque as pessoas na época, como eu falei, entenderam que ela estava fazendo apologia ao sexo antes do casamento. E isso era muito condenável na época, né? Até hoje tem grupos sociais que não aprovam. Então, assim, mas na época, então, era padrão que isso nunca poderia ser feito. E segundo, que é a própria estrutura da música, né? Então, é bastante excêntrica para o final do século XIX já. Ele ainda não é uma peça dodecafônica, tá? Que eu vou explicar o que é. Mas a harmonia é excêntrica para o século XIX, tem muito cromatismo, e ele se afasta da tonalidade, tem momentos que você realmente quase atonal, ele se afasta muito, e tem acordes que não tinham agora, sim, mas na época não tinham classificação. Então, no século XIX, até esse momento antes da revolução dele, né, e de outros compositores do início do século XX, se o acorde não tinha classificação, ele era proibido. Então, assim, você não tem nome para aquilo, de onde é que saiu isso? Não pode usar. Tá? E ele usou e dane-se. Então, eu vou colocar aqui, estou compartilhando minha tela, eu vou colocar aqui um pedacinho da música, então, para vocês ouvirem e terem uma ideia. Claro que, como a gente está fazendo um negócio assim pela internet, ele não vai ter a mesma qualidade que vai ter aqui quando eu estou ouvindo, né? Mas, assim, eu baixei um vídeo do YouTube, isso é tudo vídeo do YouTube, depois vocês podem procurar, tá tudo lá, completa a obra. Só que, como está transmitindo no meu computador para vocês, aí já vai ficar, o som não vai ficar tão bom, tá? Mas tentem colocar fones, quem não ouvir direito, coloquem fones, que vale a pena, a música é linda. Então, vamos lá.